Olá, muito boa noite para você. Policial penal é morto a tiros em Patos de Minas e um dia depois do crime, autor do homicídio se apresenta. Você vai ver também na edição do NTV News deste sábado. Em Presidente Olegário, acidente com motocicleta mata homem de 34 anos. Cansados de esperar pela prefeitura, produtores rurais consertam estrada por conta própria. Consumidor patense sente no bolso a alta nos preços de alimentos. Patense denuncia ter encontrado substância estranha em embalagem de molho de tomate. Joe Biden vence eleições nos Estados Unidos e brasileiros que residem na América falam da expectativa para o novo governo. Cresce o número de ocorrências envolvendo animais silvestres no meio urbano em Patos de Minas. E tem uma receita deliciosa de uma caponata de berinjela. Esses e outros assuntos agora no NTV News, que já está no ar. Um policial penal foi morto a tiro na noite de ontem no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. Ele chegou a ser socorrido com vida e encaminhado até o atendimento médico, mas não conseguiu sobreviver. O crime aconteceu na rua Ailton Pedro Barros, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. A vítima, Iocaná de Jesus Marinho, de 31 anos, estava em um bar na rua Alzino Martelo quando foi surpreendida e agredida pelo autor. No primeiro momento, onde o autor teria desferido um tapa na nuca da vítima e depois correu aqui para esse terreno, aqui ao lado. E a vítima, né, que é um agente penitenciário, estava armado com uma pistola 380, veio correndo por essa rua. E a vítima ficou debaixo de um poste de iluminação e o autor entrou nesse mato aqui, né? Então, tendo a vantagem que estava no escuro e a vítima clara, né? E a vítima efetuou alguns disparos aqui nessa região do mato e o autor desferiu outros tiros contra a vítima, acertando a cabeça. A vítima caiu, apesar de ser socorrida devido à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a falecer. Pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, é possível perceber o momento exato em que a vítima é agredida pelo suspeito do crime. Segundo os moradores, foram efetuados pelo menos 5 disparos pelos envolvidos. Iocaná era de Patos de Minas, mas residia em Guimarães e trabalhava como policial penal na cidade de Patrocínio. O suspeito do crime foi identificado. A polícia esteve na residência dele, mas ele não estava. Os cartuchos deflagrados foram encontrados. Aos militares, por telefone, ele informou que não tinha intenção de cometer o homicídio. Ele saiu daqui, depois ele foi para a casa dele, lá ele tirou, pelo que a gente vê, imagina, ele tirou as munições utilizadas, deflagradas, né, deixou lá na casa dele em cima de uma mesa, uma tábua de bater carne, e deixou sua blusa, a blusa que estava vestindo aqui, sobre o sofá. O carro dele, ele deixou o carro para trás aqui, saiu daqui, né, descalço, deixou um chinelo aqui também. Então, assim, a gente, pelo que é a dinâmica aqui, parece que o fato foi acontecendo à medida que foi evoluindo aí, em decorrência das agressões aí que a gente viu no bar. Segundo ele, não tinha intenção, que foi um fato que ocorreu entre os dois aqui, que teria se defendido. Só falou que não queria fazer isso pelo celular, né? Ele falou assim, olha, não queria fazer isso, aconteceu. Segundo a polícia militar, o suspeito não tem passagens pela polícia e, aparentemente, não teria qualquer desavença com a vítima, mas não quis relatar o motivo da agressão. Que a gente pesquisou as passagens do autor, aí a gente vê que ele é trabalhador, né, trabalha, casado, tem filho pequeno e não tem nenhum histórico, né, de passar por presídio ou ficar preso em algum tempo, não. Falamos para ele, aconselhamos, né, que ele se apresentasse para na delegacia para contar a sua versão. Este sábado. A apresentação aconteceu na tarde deste sábado, na Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Apenas o advogado do suspeito de 31 anos veio até o local para conversar com o delegado. E relatou que o seu cliente agiu em legítima defesa. É o famoso uma imagem fala mais do que 1000 palavras. O vídeo deixa claro que eram 2 homens armados atirando simultaneamente.
um venceu. Se você tira a arma da mão do outro, ele estava morto. E assim vice-versa. Isso, a nosso entender, configura claramente o crime de legítima defesa. A família da vítima, fica a nossa mensagem de força. Nós temos que manter entre nós as lembranças boas, as lembranças positivas, e esperamos que a justiça alcance bons resultados para nós diminuirmos ou até mesmo eliminarmos esse tipo de conduta totalmente reprovada, essa conduta animalesca, que é ceifar a vida de outrem dessa maneira covarde, dessa maneira doentia. Temos que acabar com isso. O policial penal se revolta ao comentar sobre o crime. Diz que o assassinato tem todas as características de ter sido premeditado. As pessoas, após o ocorrido, emitem várias opiniões. E, inclusive, veio a público opiniões a cogitar que o assassino seja uma pessoa, um trabalhador, um pai de família, induzindo a entender que fosse uma pessoa do bem. Entretanto, a comunidade de polícia penal está indignada, uma vez que, imagine você que de fato é uma pessoa do bem. O que você estaria fazendo, armando-se com a arma de fogo, tendo o trabalho de se deslocar até um ambiente de convívio social, um comércio onde as pessoas circulam, e agredir com uma pancada na cabeça a sua vítima e, com todos os indícios de premeditação, se deslocar correndo até um lote vago, dando a entender que trata-se ou tratou-se possivelmente de uma armação premeditadíssima. E fica aquela dúvida: se fosse um policial de uma outra corporação, será que não teria se dado ao trabalho de um maior envolvimento de todas as polícias e na captura e no flagrante do assassino? A Polícia Penal fica com essa interrogação. De acordo ainda com o advogado de defesa, o cliente só vai se pronunciar após o final do inquérito. Sobre a verdadeira motivação do crime, ele também não soube explicar, mas descartou a possibilidade de o crime ser premeditado. Posso esclarecer que a motivação não envolve a condição de agente policial, isso sequer foi levantado, e é porque haviam sim desavenças entre eles anteriores que culminou nisso aí. A Polícia Militar apreendeu maconha, haxixe e LSD em uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Limoeiro. Pelo menos 3 suspeitos foram detidos e levados para a delegacia. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7h50 da noite desta sexta-feira, uma equipe fazia patrulhamento pela Avenida Marabá, próxima ao bairro Limoeiro, quando se deparou com os suspeitos. Durante buscas pessoais, em um deles, foram encontrados 17 micropontos de LSD. Em seguida, os militares foram até a casa do suspeito, onde encontraram 3 potes contendo maconha, 6 bolas de haxixe, 2 recipientes contendo óleo de maconha, 3 celulares, embalagens utilizadas para embalar a droga, além de R$ 333,75 em dinheiro. Um rapaz de 22 anos, um de 23 e uma moça de 22 anos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas pelo crime de tráfico de drogas. Nenhum deles tinha passagens pela polícia. O material encontrado foi apreendido. Depois do intervalo, tem ocorrência sobre o trânsito. Ocupantes de motocicleta ficam gravemente feridos em acidente no bairro Cristo Redentor. Você vai ver que em Presidente Olegário, acidente com motocicleta mata homem de 34 anos e mulher morre em violento acidente na BR-365, em Patos de Minas. Um motociclista de 34 anos morreu na noite de ontem em um acidente ocorrido no quilômetro 1 da LMG 726, estrada de terra que liga Presidente Olegário ao distrito de Galena. A Polícia Militar Rodoviária recebeu a informação do acidente e, quando os militares chegaram no local, se depararam com a motocicleta tombada e Adriano de Oliveira Barros caído na via, já sem os sinais vitais. A vítima morava na região da Prata. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para colher informações que vão ajudar a elucidar as causas do acidente. E após o trabalho de praxe, o corpo de Adriano foi encaminhado para o ML aqui em Patos de Minas. A motocicleta foi removida, pois não havia nenhum responsável para retirá-la do local.
Teve mais acidente, viu? Pelo menos 2 pessoas que estavam em uma motocicleta ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira no bairro Cristo Redentor. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira na rua Sergipe, bairro Cristo Redentor. De acordo com a Polícia Militar, uma das motos seguia pela via em alta velocidade e zigue-zagueando, quando colidiu com outra motocicleta que trafegava pelo local. Segundo informações de terceiros, o condutor da primeira motocicleta, da CG Titan de cor cinza, estava transitando em alta velocidade, transitando, zigue-zagueando na rua, momento em que atingiu a traseira de outra moto. Ele perdeu o controle, chocou-se contra uma árvore. Dessa árvore a moto foi em outra árvore, então ele chegou a bater em 2 árvores. O condutor teve fratura exposta do braço esquerdo e também uma lesão muito grave na face. O que estava na garupa estava inconsciente, em estado grave. Agora, as outras 2 vítimas foram escoriações, Os 2 rapazes que estavam na primeira moto ficaram gravemente feridos e foram conduzidos para o Hospital Regional de Patos de Minas. Já o casal, que estava na outra motocicleta, teve apenas ferimentos leves. Ainda de acordo com a PM, foram verificadas as documentações da motocicleta e do condutor e observado que ele não possui carteira de habilitação. Nós fizemos uma consulta via Copom, a motocicleta é documento 2020, só que foi constatado que ele não possui carteira de habilitação. O fato chama a atenção e serve ainda de alerta, tendo em vista que ocorrências de acidentes são frequentemente registradas e nas quais, na maioria das vezes, um dos envolvidos não possui habilitação. São vários condutores, principalmente pessoas fazendo entregas, tanto para supermercado, tanto para lanches, lanchonetes. Às vezes a gente aborda cidadãos sem habilitação, são tomadas as medidas referentes a trânsito com esses cidadãos, mas sempre que há acidente, há várias pessoas conduzindo veículos sem habilitação. E uma motorista perdeu a vida na manhã deste sábado em um violento acidente na BR-365, próximo ao trevo de acesso a Santana de Patos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos estaria transitando pela contramão no momento da batida frontal. Esse grave acidente aconteceu na manhã deste sábado por volta de 6h30 e envolveu 2 veículos de passeio. Um Siena com placas de Limeira, São Paulo e um Vectra com placas de Patos de Minas. A condutora do veículo Siena ficou presa às ferragens e até o momento do resgate o carro pegou fogo. Ela estava consciente, segundo informações que foram apuradas aqui, e chegou a pedir socorro. No entanto, o carro pegou fogo e ela morreu carbonizada. Com base nos vestígios que nós encontramos no local e os carros parados em cima da pista, o que nós podemos perceber é que um veículo Siena, conduzido por uma senhora, quem informou que já era uma senhora foram populares, que passavam pelo local no momento, ela ia no sentido de Patos de Minas para Patrocínio. E naquele trecho da rodovia ali, era uma pista era uma pista simples para ela, e do outro lado nós teríamos aí 2 faixas de rodagem. Ela teria apenas uma faixa na pista simples. Então o veículo Siena, conduzido por essa motorista, ele invadiu a contramão de direção e colidiu contra um veículo Vectra, placas de Patos de Minas, mas que estaria no sentido Patrocínio, Patos de Minas. Em razão dessa colisão, os veículos, o Vectra veio a rodar um pouco na pista e parou na contramão da linha que ele seguia, e o veículo esse Siena, ele parou em cima da pista, mais ou menos mais próximo do local mesmo onde ocorreu a colisão. E por causa disso a pista teve que ser fechada, porque o Siena, após a colisão, possivelmente um combustível vazou, e acertou alguns componentes do carro que estavam em alta temperatura, e houve o incêndio desse Siena. Infelizmente, no Siena, a motorista veio falecer, no momento que nós chegamos já estava em óbito e o carro já estava pegando fogo. Então não é possível precisar o momento do falecimento da senhora. O motorista do segundo carro foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. Só havia no Siena essa condutora e só foi identificado que dentro do Vectra havia apenas o motorista, o condutor.
Até o atendimento do Corpo de Bombeiros às vítimas, a pista ficou interditada. Posteriormente, o trânsito no trecho ficou bastante lento e foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal. Uma vez que a situação estava controlada e foi dado socorro, nós começamos a controlar o trânsito com apenas uma faixa que era que estaria disponível. No local, pista simples, mas tem uma faixa no sentido de quem vai de Patos para Patrocínio e duas faixas quem vai de Patrocínio para Patos. Então, nós utilizamos uma dessas faixas de quem vem no sentido de Patrocínio para Patos e controlamos o trânsito. Obviamente, como o trânsito ficou parado um período maior de tempo, né, durante os primeiros movimentos aí de liberar o trânsito, houve um pouco de tumulto e houve um pouco de atraso. Assim, a parte que começava a fluir, a gente tinha que deixar fluir por mais tempo para desafogar o final da pista. Depois, esse período do pare-siga, essa intermitência se reduziu, né, até que às 10h30 da manhã o trânsito foi normalizado. Ainda de acordo com o agente rodoviário federal, os condutores que passaram pelo local e fizeram imagens foram autuados. Os motoristas, né, que utilizavam o telefone celular para filmar ou fotografar foram autuados, porque o Código de Trânsito aí não admite, né, que se manuseie o telefone celular quando está no trânsito. O Corpo de Bombeiros realizou mais uma fase da Operação Alerta Vermelho e desta vez os supermercados foram vistoriados. A ação é preventiva e visa promover o tema segurança contra incêndio e pânico junto à população. No ano passado, foram realizadas 6 etapas da Operação Alerta Vermelho, com 8.509 vistorias em estabelecimentos de todas as regiões de Minas Gerais. A Operação Alerta Vermelho ela é realizada pelo Corpo de Bombeiros, onde no dia da operação, todo o efetivo ele é disponibilizado para fazer vistorias em estabelecimentos destinados. Neste caso, esse mês, a destinação foi supermercado. No caso específico de Patos de Minas, nossas guarnições saíram, fizeram 35 vistorias, das quais 19 redundaram em notificações e advertências. Questões de projeto, adequação errada, de disposição errada de meios preventivos. Então, esses estabelecimentos foram notificados a apresentarem até 60 dias resposta para aquelas indagações. Além de ser um projeto, ele visa setores específicos. O mês passado nós visamos agências bancárias, visando a adequação dos mesmos ao nosso serviço de segurança contra incêndio e pânico. Para o mês que vem, no mês de dezembro, temos ainda a última operação deste ano, cujo tema ainda será definido pelo comando da corporação. Daqui a pouco, Joe Biden vence eleições nos Estados Unidos e brasileiros que moram na América falam sobre expectativa para o novo governo. Tem o futebol. Mesmo com placar magro, o Cruzeiro pontuou e se afastou da zona de rebaixamento. E cresce o número de ocorrências envolvendo animais silvestres no meio urbano em Patos de Minas. O candidato democrata Joe Biden será o novo presidente dos Estados Unidos, segundo cálculos de meios de comunicação norte-americanos, depois de ter conseguido os 20 votos do estado da Pensilvânia, isso no meio da tarde. O democrata teve 273 delegados, enquanto o republicano Donald Trump teve 214. Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama e será o presidente mais velho a assumir a Casa Branca aos 78 anos. Com a vitória de Biden, Kamala Harris será a primeira mulher negra a tornar-se vice-presidente dos Estados Unidos. A contagem de votos ainda não foi finalizada, mas Trump já afirmou que contestará o resultado por meio de ações judiciais. O brasileiro Valdeilson, que mora em Atlanta há 11 anos, disse ter ficado apreensivo com a mudança no governo. Ele tem medo que o novo presidente adote uma linha mais dura com os imigrantes. Sim, ficamos bastante apreensivos, porque não sabemos o que pode acontecer no país, né? Com a nova presidência, sobre economia, sobre trabalho, enfim, interfere em tudo. Tememos sim, porque o outro candidato, o democrata, ele era o vice do Obama, onde na época do Obama foi onde mais deportou aqui nos Estados Unidos. Já Adila Campos, que mora nos Estados Unidos há quase 20 anos, avalia positivamente a vitória de Biden, que para ela
pode significar dias mais tranquilos para aqueles que imigraram e vivem na América. Durante todo o governo Trump, os imigrantes viveram um clima de tensão muito grande, muitas deportações, muitas famílias foram separadas, as pessoas iam para as ruas, iam para o trabalho com medo, apreensivos. Então foi um governo muito tenso para a comunidade imigrante de uma forma em geral. Biden disse hoje em uma rede social estar honrado por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. O candidato disse ainda que será o presidente para todos os americanos, não apenas para os que votaram nele. A eleição lá é bem diferente, né? A votação, a apuração bem diferente da nossa. A gente sai do noticiário internacional e vamos ao futebol, né? O Cruzeiro de Felipão conseguiu vencer mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Embora o placar tenha sido magro, a vitória sobre o Botafogo de São Paulo na partida desta sexta-feira foi importante nesta reação da Raposa para se distanciar da parte de baixo da tabela. O jogo teve a estreia de William Potker, que atuou em boa parte da partida contra o Botafogo. Presença importante para a conquista dos 3 pontos. Exatamente, né? Uma vitória, mais uma, né? A gente vem de bons resultados aí nos últimos jogos. Importante essa vitória para dar mais confiança, para a gente continuar forte na competição, sair dessa zona perigosa e dar os parabéns para o grupo que se dedicou. A Série B é isso aí, é igualar na vontade e a oportunidade que tiver fazer o gol e sair daqui com os 3 pontos, que é o que a gente vai procurar buscar sempre. O autor do único gol da vitória celeste era só alegria na zona mista, o que dá confiança para a sequência da competição. O resultado de muito trabalho bastante, finalizações nos treinos e graças a Deus eu estou conseguindo fazer nos jogos. Para o jogo contra o Guarani na segunda-feira, a Raposa terá desfalque de Marcelo Moreno, convocado pela seleção da Bolívia. Sem dúvida, eu acho que a união de todos faz muita diferença, a dedicação, e é por isso que a gente está conseguindo essa sequência maravilhosa, com a volta, com essa chegada do nosso treinador Filipão, e tomara que o time consiga manter, né, essa pegada firme durante os jogos que vem. Eu não vou estar presente, vou estar na seleção, mas com certeza vou estar na torcida pelo Cruzeiro e pelos meus companheiros. O técnico Luiz Felipe Scolari avaliou que esta não foi a melhor atuação do time em termos técnicos desde que assumiu o Cruzeiro, mas que a equipe vem evoluindo em outros aspectos. O Cruzeiro de hoje, na minha avaliação, dos jogos em que nós jogamos com o Operário, com o Náutico, com o Paraná, eu acredito, e pela minha observação, não foi o pior jogo que nós fizemos tecnicamente, porque muitas coisas não deram certo, mas o espírito, a vontade, a disciplina tática superou todos esses problemas que nós tivemos e conseguimos os 3 pontos. Neste momento, é muito mais importante para nós termos os 3 pontos e fazermos os 3 pontos do que jogarmos o futebol quando a gente quer jogar com alguma qualidade. Porque nós estamos ainda lá embaixo, não adianta. E aí precisamos dos pontos, precisamos dos resultados e vamos continuar assim, tentando conseguir os pontos necessários para chegarmos a um determinado número de pontos e podermos ficar um pouco mais descansados. Aos poucos o Filipão vai aí arrumando, né, organizando o Cruzeiro. Pela Série A do Brasileirão, o Atlético enfrentará neste domingo às 18h15 o vice-líder Flamengo em partida válida pela 20ª rodada da competição e abre o retorno. Você está vendo aí treino de ontem do Galo, né? Esse jogo será um daqueles duelos que valem 6 pontos, já que as duas equipes são adversárias diretas na briga para chegar à ponta do campeonato. Sem conseguir vencer a 4 jogos, o Galo tem 32 pontos e está na 3ª colocação. O adversário carioca tem 35 pontos e precisa ser barrado para não se distanciar ainda mais na frente do Clube Mineiro. A boa notícia é que o goleador Keno, né, está de volta ao elenco alvinegro após cumprir suspensão, mas o time não terá, por exemplo, o comandante Jorge Sampaoli na beira ali do gramado. O técnico recebeu 3 cartões amarelos e fica de fora da partida, né? O Galo vai pegar um jogo grande, né? Chamado jogo grande aí nessa rodada do Brasileirão. As ocorrências envolvendo a presença de animais silvestres no meio urbano em Patos de Minas são cada vez mais frequentes com o aumento das queimadas e desmatamentos. Isso acaba sendo comum
né, com os moradores do meio urbano se depararem com tamanduás, cobras e outros bichos nas residências. A cidade não é o habitat dos animais silvestres, mas volta e meia eles aparecem por aqui. Nesta semana, o Corpo de Bombeiros capturou em uma residência no bairro Planalto um tamanduá mirim. Em janeiro, um tamanduá bandeira. Olha, quando nós realizamos a captura desses animais, nós fazemos uma triagem, uma análise prévia, para ver se eles não têm sinais de ferimentos, né, e desse tipo. E quando a gente nota, a gente encaminha ele para um centro de triagem, né, da Unipan, que é um parceiro e apoia nós aqui. Se eles são saudáveis, a gente pega e faz a soltura deles no habitat natural. As ocorrências são frequentes, quase que rotineiras no trabalho do Corpo de Bombeiros e também do médico veterinário Marco Paulo. Mexo com isso há muito tempo, né? Então, desde quando eu comecei, frequentemente aparecem esses animais na cidade, viu? Pelos registros, ele mostra as espécies que já capturou no meio urbano. Aves, uma raposa e até uma onça que foi encontrada perto do mercado municipal. Teve uma de um porco-espinho que subiu num poste de luz e ficou preso lá, né, durante um tempo e até chegarem para resgatar ele. Teve que vir a empresa desligar a eletricidade, né, energia e tirar ele de lá. Mas por que esses animais estão sendo cada vez mais encontrados na cidade? Os motivos são muitos. Ou épocas de reprodução, assim, que eles procuram alguns locais, né, tipo aves, ou época assim, porque assim, a região aqui ela não tem muita mata, então é todo desprotegido. Então esses animais vêm em ilhas, não tem corredores de vegetação, então elas começam a seguir cursos e cursos errados e acaba caindo na cidade. Na maioria dos casos não representam perigo, mas a orientação, caso você se depare com algum bicho silvestre, é ligar para o Corpo de Bombeiros. Isola o local, deixa o animal lá, tira todas as pessoas de próximo ali e chama o Corpo de Bombeiros através do 93. Não manusear, não ficar aí mexendo com o animal está acuado. Quando acuado, por mais manso que seja, pode atacar, então essas dicas aí são muito importantes, né? E cada vez mais esses animais vão aparecendo realmente no meio urbano, que nós, seres humanos, estamos interferindo no habitat natural deles, na casa deles, e eles acabam vindo aí para o meio urbano, invadindo a nossa casa, né? Que muito antes disso era deles. Então aí esse ciclo que vai percorrendo e a gente tem que entender e ter toda a paciência de chamar um especialista para levar esses animais para uma área de reserva, né? Para uma área ambientalmente cuidada, para que eles possam voltar a permanecer nesses locais e, claro, né, como sempre, ficar muito de olho e cuidar da natureza para que essas ocorrências acabem diminuindo, porque tem sido muito constante isso. Mas a gente faz um intervalo e em instantes aqui no News você vai ver que Patêncio denuncia ter encontrado substância estranha em uma embalagem de molho de tomate. Pois é. E cansados de esperar pela prefeitura, produtores rurais consertam a estrada por conta própria. Agora você vai ver que um morador do bairro Jardim Califórnia foi surpreendido de maneira desagradável com uma substância estranha encontrada dentro de uma embalagem de extrato de tomate. Segundo o senhor Edivan, foi a esposa quem identificou a presença do corpo estranho no alimento. A gente pegamos o conteúdo na geladeira para preparar o molho para colocar em uma carne, né? Aí quando cortamos o bico, que é normal já cortar, né, no biquinho para espremer o conteúdo, sentimos que estava duro por baixo, né? Aí falamos, vamos abrir. Aí nós abrimos o pacotinho, né? E tava esse negócio lá dentro, né? Esse trem preto lá dentro, né? Indignado, ele chegou a gravar um vídeo e enviar à nossa emissora. Afinal, não se espera encontrar algo de errado em um alimento que chega em casa lacrado. Olha pra vocês verem, coisa mais nojenta aqui, ó. Então isso é uma coisa que não pode acontecer. E não sei que produto é esse aqui não, ó. Parecendo pedaço de peixe, não sei, morcego, alguma coisa errada tá aí, ó. Colocamos o molho na panela. Quando chegou no final, saiu isso aqui, ó. Só que descartamos, né? Não sabemos o que é isso aqui não. Aí dentro da caixinha do molho, ó. Aí é desagradável, né? Porque você tá preparando a comida, né? E
acostumado há muitos anos, né? Lidar com extrato, essas coisas. Aí abre uma coisa toda lacrada, né? E deparar com uma coisa dessa, então é bem desagradável, né? Ele conta ainda que a família entrou em contato com a empresa responsável pela fabricação do produto para pedir providências. Aí minha esposa ligou no 0800, que é um número de telefone que ela encontrou na embalagem, entrou em contato com alguém da empresa e eles disseram que a semana que vem aqui pegar o produto e recolher para fazer uma análise para ver o que se trata da substância. O jornalismo da NTV também enviou solicitação de resposta sobre o caso para a empresa responsável pelo produto, mas até agora a gente não recebeu retorno. A gente fica aguardando. E é uma situação muito complicada, né? É uma situação, ele disse, o morador disse, desagradável e realmente muito desagradável. Afinal de contas, é o tipo de produto, né? Esse produto industrializado, processado, que fica dentro da embalagem. É feito para usar com a embalagem, embora muitos especialistas recomendam que se deve ou utilizar totalmente o produto ou antes de utilizá-lo, colocá-lo num recipiente, justamente para verificar essa situação, né, de possíveis substâncias que estejam ali em meio ao extrato de tomate. Além disso, dessa questão toda de verificar dessa maneira, esse tipo de produto te deixa muito perdido, no sentido de você não saber o que exatamente tem ali no fundo, uma vez que você utiliza confiando naquela marca, confiando naquele produto, confiando que está tudo certo, né? E aí ele teve a desagradável informação de estar ali usando um produto estragado, danificado. A empresa tem que realmente cumprir isso que ela informou, né, por meio do telefone, do SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, esse 0800 na qual a família ligou para poder recuperar, vir, né, analisar esse produto, o que aconteceu e, claro, repor os danos, quais eles sejam, para esse consumidor que se depara com uma nojeira como essa, né? Semana passada a gente mostrou aqui arroz, né? Insetos ali, larvas no arroz. É mais perceptível porque a embalagem é transparente. Agora, quando você se depara com um produto processado que fica dentro de uma embalagem que já é feita anatomicamente para você utilizar sem precisar abrir, só cortando o biquinho, como ele falou, o risco é muito maior e aí você acaba ficando sem saber como fazer, uma vez que você acredita naquele produto e ele acaba se deparando aí com ele estragado, né, danificado. Perigo realmente para quem se alimenta, para quem vai preparar o alimento aí, ele acabou então perdendo inclusive a carne que estava sendo ali condimentada com esse produto. E a gente vai ficar de olho e vamos trazer essa informação assim que ela for resolvida por meio aí, né, do atendimento desse SAC, desse Serviço de Atendimento ao Consumidor. A gente muda de assunto porque todos os anos tem uma situação que se repete, né? As estradas rurais de Patos de Minas em condições precárias. Produtores de leite da região acumulam perdas e muitas vezes tiram dinheiro do próprio bolso para fazer a manutenção das vias. Na região de Alagoas, Areado e Pindaíbas, os produtores sofreram por anos com o descaso e falta de atenção do município para com as estradas rurais. A região, que é referência na bacia leiteira do estado, acumulou prejuízos devido à falta de estrutura para caminhões e até pequenos transportadores que trabalham na coleta do leite. De tanto esperar, alguns produtores se uniram para melhorar as vias. Estrada para nós aqui está se fizeram sem fazer. Agora nós contratamos mais marca particular e está fazendo nas bolsas. Nós estamos recuperando as estradas dos produtores, né, que agora está no período da seca, mas quando chega o período da chuva aí não tem estrada, os carros não andam, aí eles contratam a gente para recuperar a estrada mesmo. Tirando os enxurros, patrolando a estrada, colocando cascalho e vai arrumar ela toda. Aqui nessa propriedade, em Mata Burro dos Mafaldas, que fica a cerca de 25 quilômetros de Patos de Minas, o produtor cansou de esperar pelo poder público e decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Teve que juntar eu e meu irmão e ganhamos o cascalho do rapaz aí, pagar a carregadeira, caminhão e tá organizando as estradas para poder a gente tá escoando a nossa produção, né? Na propriedade de Eliomar são produzidos aproximadamente 650 litros de leite por dia. Há poucos meses, após o caminhão que faz a coleta de leite atolar, ele teve que descartar mais de 1.000 litros.
A gente teve que jogar leite 2 dias fora com o caminhão atolado ali, pertinho de casa, 150 metros da porta, e o caminhão ficou lá e não tinha como. Nós tínhamos que tirar mais, não tinha, o tanque estava cheio, aí a gente jogou fora para poder arrumar mais leite lá. É muito chato você ter que jogar um produto fora porque o caminhão não chega na sua porta, né? Então, está sendo muito difícil. Além de a lucratividade ser muito pouca, e ainda está faltando assim, os apoios para a gente tá conseguindo escoar essa produção aí, né? Segundo o produtor, há muito tempo eles cobram a atenção do município para com as estradas rurais, mas nada tem sido feito. A gente escoa a produção, paga os impostos direitinho, tudo que a gente compra lá tem imposto embutido. E aí os caras não querem ajudar a gente fica preocupado. Sempre fica assim, os vizinhos ligando pra gente, que os tratores ficam de prontidão para poder estar ajudando os caminhões a arrastar eles. Sempre tem algum problemazinho que está decorrente às estradas aí. Tá faltando assim uma ajuda de certos governantes para ajudar o produtor. O produtor ele fica abandonado, né, no meio rural. Ele fica lá à mercê do que acontecer. Se chove, buraco, lama. Se está na época de seca, poeira, buraco. E aí todos os anos essa situação se repete. Tem que tirar do próprio bolso para poder arrumar a estrada. E olha, como ele acabou de dizer, né? No geral, nessas localidades, nessas regiões, sempre tem ali alguém, né? Sempre tem ali e utiliza um trator para poder socorrer o outro, porque as estradas estão em péssimas condições, né? Estão aí esburacadas, e aí tem prejuízo no escoamento da produção, e aí tem um risco desse pessoal que trabalha indo e vindo, né? Fazendo esse escoamento, e fica a indignação muito grande, né? Já que todos os anos isso ocorre, todos os anos, medidas preventivas não são tomadas. Porque se preventivamente tivesse sido tomado, né, se essa manutenção dessas estradas tivessem sendo feitas constantemente, a situação não estaria dessa maneira. E aí o produtor rural, que é aquele que coloca alimento na nossa mesa, que é aquele que segura o nosso PIB em meio a uma crise, ele tem que custear para poder arrumar a estrada por onde ele passa. Um bem público que não está sendo aí mantido da maneira correta como deveria ser pela administração municipal. E não é só agora não. Ao longo dos anos, ao longo das administrações, isso vem ocorrendo, essas matérias parecem ser repetidas, mas não são. Você viu que aí que a gente utilizou, inclusive, material de arquivo para mostrar quando foi realizado esse trabalho em outros lugares, e agora também se repete nessa localidade aqui bem próxima ao meio urbano de Patos de Minas. Ou seja, é uma história que se repete, é um ciclo que continua ocorrendo, e aí providências efetivas não são tomadas. A gente espera que os próximos governantes, ou o próximo governante, tenha essa sensibilidade de traçar uma estratégia, de fazer uma organização, de se organizar, né, e deixar instrumentalizado, deixar essa estrutura para que essas estradas fiquem o ano todo em bom estado, ou pelo menos minimizar essa situação aí, meio à chuva, e meio aos buracos que se abrem aí nessas estradas vicinais. Bom, a gente faz um intervalo em instantes aqui no News. Vamos falar de preço alto, né? Com inflação em alta, o consumidor patense está sentindo no bolso o aumento nos preços de alimentos. Você vai ver também como preparar uma deliciosa caponata de berinjela. Você certamente tem chegado no supermercado e percebido que aquilo que você comprava com um valor, hoje é outro, né? Está mais caro. Pois é, a inflação oficial registrou a maior alta para o mês, por exemplo, de outubro, né? Nos últimos 18 anos. Isso de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, segundo o IBGE. Na ponta da economia, nós, os consumidores, estamos sofrendo com os preços mais altos. Pelos corredores dos supermercados, a resposta do consumidor é a mesma em relação ao preço dos alimentos. Está tudo caro. Tanto como a carne, né? Os derivados também do leite, né? A gente está vendo aí, como mussarela, está bem mais caro. Verduras também, frutas também mais caro, né? Mais caro. O arroz, principalmente, o óleo, feijão, e aí o jeito a carne. Tá dando muita diferença de um produto para o outro, de um mês para o outro. Bem elevados os preços, principalmente a carne.
No levantamento feito pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, a taxa de inflação do mês de outubro chegou a 0,86%, puxada inclusive pelo setor de alimentos e bebidas. Apesar de o resultado para os alimentos ter desacelerado em outubro em relação ao mês de setembro, ainda foi o que mais impactou no resultado do mês. E este fator ainda é impacto do que ocorreu no início da pandemia. Teve uma freada brusca na economia com grandes medidas de isolamento, anti-aglomeração e que pararam produções, de várias coisas. Tem também a questão do impacto do aumento do dólar, que projetou nossa produção para fora, o que gera, não chega a um desabastecimento, mas o que acontece? A oferta, ela fica aquém da demanda, ela não consegue mais contemplar essa demanda que nesse momento, 8 meses depois, já está bem mais aquecida. Dentre os produtos que continuam com valor elevado estão o arroz, 13,36% mais caro, e o óleo de soja, 17,44% mais caros. Os preços desses produtos subiram em menor ritmo em outubro. Em setembro, as taxas ficaram em 17,98% e 27,54%, respectivamente. Eles tiveram uma paralisação na subida de preço em razão até da importação, que foi retirado pelo governo federal, os impostos inerentes a esse produto, para que esse imposto que majorava a importação, esse produto chegasse aqui para equilibrar o mercado. Já o tomate, com alta de 18,69%, as frutas com 2,59%, a batata inglesa com 17,1% e as carnes com 4,25% ficaram mais caras em comparação ao mês de setembro. O hortifruti granjeiro, que a gente chama de FLV, frutas, verduras e legumes, ele tem um impacto negativo muito grande no que se refere a esse tempo, a essa época do ano, porque é chuva e sol, então no momento que o produto precisa de sol, está chovendo, e vice-versa. Então eles são muito sensíveis, Conforme tem sido observado pelos especialistas, espera-se que essa elevação nos preços se mantenha até o fim do ano. Por mais que tenham esses aumentos dos preços dos produtos, o aumento da inflação e tudo mais, a inflação ainda está sendo considerada controlada. Até agora, no acumulado do ano, ela está em 2,22 mais ou menos, enquanto que a meta de inflação para o ano é 3,75. A previsão para 2021 é que a economia se recupere lentamente. Por hora, o jeito é economizar da forma que der. Em casa a gente tem selecionado muito o seguinte, a gente não faz aquelas compras mais como a gente fazia de tudo, A gente compra geralmente por semana. A gente está evitando, paliando com outros, Evitar os sustos, não esperarem olhar na conta e ver que ficou um preço alto, mas não, refletir antes da compra, o que precisa comprar, os valores, pesquisar, dar preferência para os produtos da estação. Quando o economista fala que a inflação ela está ainda contida, ela está ainda dentro do que se espera, isso é no oficial. Isso o governo faz uma projeção e aí essa meta de inflação ela vai ali como se estivesse sendo controlada. Mas quem está na ponta, nós, que vamos ao supermercado, percebemos no dia a dia, percebemos aí que esse número é bem maior do que se projeta, do que se mostra. Quem foi ao supermercado, quem compra, sabe muito bem do que eu estou falando. A dona de casa que está aí toda semana comprando, mensalmente comprando, sabe muito bem. O que ela comprava aí com R$300 ali para o mês, no grosso, como costuma se dizer, ela paga hoje mais R$400. E aí, se ela pechinchar bastante, comprar em locais diferentes, como alguns fazem, tem essa paciência, acaba conseguindo aí ainda um preço melhor. Mas, no geral, o valor que se pagava por esses produtos alimentícios hoje está muito maior. Como eu disse, quem pagava aí 300 está pagando mais de 400 ou R$400 aí nos mesmos produtos, E ainda segurando, uma vez que nós temos uma inflação oficial, mas temos ali na ponta, em meio a uma pandemia, quando tudo aumentou devido à demanda de procura por esses produtos, nós temos ali na ponta um valor
maior do que se projeta lá, né, do que se coloca no papel e que se divulga. O consumidor sabe. Olha, vamos mudar de assunto e vamos falar de Lagoa Formosa. Preste bem atenção nessas imagens que você vai ver agora. São imagens desfocadas, né, em meio a uma aglomeração. Lagoa Formosa tem gerado realmente muitas imagens nesse sentido, pessoas se aglomerando e lá por motivos políticos, né, com festejos, em meio a uma pandemia, praticamente ninguém usa máscara e aí a gente hoje recebemos vídeos, fizemos flagrantes lá inclusive, né, de pessoas realmente de uma maneira descontroladamente festejando. A pandemia exige, e aí no protocolo oficial, que as pessoas fiquem pelo menos distantes uma da outra 10 metros, né? Seria ali num raio, né? Que não é respeitado e que aí a gente já tinha até falado aqui que isso aí é uma coisa que se coloca no papel, mas que a maioria não respeita e a gente tem verificado isso. A Lagoa Formosa, nessas manifestações políticas que vem acontecendo por lá, tem realmente gerado esse tipo de aglomeração. Ô Vinícius, nós temos aí, inclusive, pessoas de Lagoa Formosa falando sobre essa situação, né? Inclusive trazendo aí essa preocupação com esse tipo de aglomeração. Põe aí. Essa aglomeração está certa? Eu acho que não, é muito errado. É divertido tudo, mas tem criança, tem pessoas de idade, tudo misturado com jovens, eu acho que é super errado. A cada dia tá subindo sim, sabe, tá muito arriscado. Política que é muito acirrada, assim? Com certeza. A disputa tá muito grande, tá acontecendo briga, sim, tanto faz de um lado como do outro, sabe? Tá muito acirrada, muito competida, sabe? Mas essa pessoa que não quis mostrar o rosto por razões evidentes, né? Aí muito preocupada com esse tipo de aglomeração. E olha, não estamos falando aqui de um grupo político, estamos falando de todos os grupos políticos, lá no caso 2 grupos políticos que disputam as eleições lá, fazem toda semana aglomerações. E aí a gente vem mostrando isso aqui. Muita gente de Patos de Minas, aí vem a preocupação, né, com a questão da Covid-19 na região, porque muita gente de Patos de Minas, muita gente vai para Lagoa Formosa festejar. E já é uma tradição, né, já era uma coisa que antes da pandemia as pessoas faziam, né, que é ir para cidades mais próximas se divertir no fim de semana. Os jovens faziam isso, fazem ainda. Mas em meio à pandemia, né, isso acaba gerando preocupação por causa da disseminação do vírus, por causa do coronavírus, por causa do número de mortes, por causa do número de infectados, e aí a gente vendo novamente essa cena se repetir. Ontem aqui em Patos de Minas, aí já vindo para cá, nós tivemos um bar aqui na Rua Major Gotti, um bar famoso, que precisou ser ali autuado, né, pela fiscalização, porque estava desrespeitando esta situação aí, supostamente desrespeitando, e aí os proprietários disseram que não foi dessa maneira, mas a fiscalização entendeu que estava ali desobedecendo o que dizem as regras, né, de distanciamento. E fica essa preocupação muito grande, porque os números da Covid eles só aumentam e as pessoas, ou parte das pessoas, né, graças a Deus, uma pequena parte dessas pessoas acabam desrespeitando e continuam se aglomerando de uma forma muito despreocupada, muito irresponsável, sem máscara, não se preocupando com essa infestação com uma pandemia, né? Ainda tem pessoas que acham que a doença foi inventada por alguém e que ela não existe. Ainda tem pessoas que acham que existe uma conspiração para enganar a outra, dizendo que o coronavírus não existe, quando aqui em Patos de Minas, por exemplo, 79 pessoas já faleceram vítima da Covid-19. Então aí é um desrespeito, né? Uma falta de entendimento com o próximo, com o que o próximo pode sofrer com isso, então. Mas vamos mudar de assunto? Vamos finalizar o jornal de hoje com uma delícia, né, Gustavo? Que tal um aperitivo simples e saboroso? Hoje a gente vai mostrar um passo a passo de uma deliciosa carbonata de berinjela. Olá, estou aqui para ensinar vocês a fazer uma caponata de berinjela. Vou ensinar a minha maneira e cada um vai se adaptando e fazendo a sua. Aqui nós iremos usar a berinjela picada em tirinhas, os 3 pimentões, cebola roxa e branca,
azeitona, uva passa e os temperos do seu gosto com azeite. Aqui nós iremos aquecer o azeite, um pouco do azeite com alho. Iremos colocar as cebolas. Refogamos no azeite, refogamos o alho, a cebola, as berinjelas, os pimentões, azeitona e uva passa. E coloquei sal. Agora vai no seu gosto, você gosta de uma pimenta, aqui eu coloquei foi a pimenta calabresa e orégano. Agora nós iremos colocar mais um pouco de azeite para dar uma complementada, para ele acabar de cozinhar. Então tá aqui pronta a nossa caponata de berinjela. Só que para você servir, você deixa ela esfriar. Se você colocar num vidro higienizado, você pode fechar ele e você pode guardar até aproximadamente uns 2 meses, 2 meses e meio. Dá para você servir. Deu água na boca aí? Por aqui todo mundo, né? Fácil de fazer, simples, e aí, como ela falou, né? Você pode, inclusive, guardar, né? Deixar aí para mais tempo, para poder ir aproveitando esse sabor maravilhoso, né? E é uma delícia. Você precisa fazer em casa aí, né? E experimentar. Ou também nos convidar, que a gente vai. O NTV News de hoje fica por aqui, mas volta segunda-feira. Bom fim de semana para todos e até lá.